Olá, hoje nós estamos aqui para falar com o professor Gilberto, que é o professor titular da disciplina de Dietas Terapêuticas do curso de especialização em naturopatia da Unip. Tudo bem, Gilberto? Tudo jóia, Daniel. Como você está? Tudo ótimo, graças a Deus. Primeiro, obrigado por participar aqui conosco. Gilberto, fala um pouquinho da proposta desse módulo dentro do curso de naturopatia. O que você aborda aí com os nossos alunos? Esse módulo ele é muito importante, né, para a formação do naturopata, porque justamente a gente faz uma imersão, uma discussão muito aprofundada sobre o uso da alimentação na vida dos indivíduos, né? Então a gente vai discutir todas as formas de relação que a alimentação tem na saúde das pessoas. Nesse sentido, a gente vai estudar uma gama, né, de alimentos, os usos dos ingredientes locais, culturas alimentares, formas de se alimentar, né, dietas restritivas. Muita gente tem dúvida nesse módulo, né, com relação assim, qual que é a proposta geral desse módulo, né? A gente tem uma questão importante na naturopatia, que é a questão do autocuidado, né? Então, a gente como terapeuta, cuidando de outras pessoas, né? E aí, quando foi pensado o módulo de dietas terapêuticas, foi pensado muito nessa questão do terapeuta cuidando da sua própria saúde, né? E aí a alimentação acaba tendo um papel importante dentro desse contexto, né? Nesse módulo, a gente faz uma imersão mesmo na forma de... Eu acho que a parte mais importante é essa imersão sobre como questionar a nossa vida a partir da alimentação. Então, o foco é a performance da vida através da perspectiva da alimentação. A gente estuda as relações da digestão do nosso corpo, das nossas capacidades de interação com o alimento, e para isso a gente usa algumas escolas, né, que falam apropriadamente da alimentação. Uma delas é o Ayurveda, então a gente usa muito, né, os conhecimentos sobre a Ahara, que é os conhecimentos sobre alimentação na perspectiva da medicina tradicional indiana. Durante o curso tem a parte prática, né, que é uma das partes que os alunos mais se empolgam, né? Acho que isso é uma das coisas importantes, né? Trazer para o dia a dia do profissional, né? E depois desse paciente que vai ser atendido por esse profissional. Existe um mito, né? Uma crença popular de que é a questão do ter uma alimentação saudável ou é caro ou dá trabalho, né? Quais são os maiores obstáculos que você percebe assim para que o indivíduo possa, agora eu vou adotar uma alimentação que seja mais adequada? Na verdade, essa é a minha sina, né? Em 2012 eu comecei a rediscutir o papel da alimentação na minha vida, porque eu não vivia bem de saúde. Logicamente eu comia e me alimentava de uma forma muito inapropriada. Então, como químico de formação, eu entendi que eu precisava revisar a minha alimentação. E aí eu comecei então a criar um repertório de preparações que sejam rápidas, fáceis de fazer para o dia a dia, né? Porque eu tenho uma vida corrida, como a maioria das pessoas que eu conheço. E eu comecei a incorporar esses pratos e esses métodos culinários no meu dia a dia. E eu comecei a perceber então uma revolução assim na minha saúde. E o que eu tenho a dizer então, e isso está muito claro, né, quando a gente faz essas aulas desse módulo de alimentação no curso de naturopatia, é justamente essa experimentação de quão fácil é fazer essas receitas que são mais valorosas para o nosso dia a dia, porque eu incorporei elas na minha rotina e assim, a minha frente, né, de atuação é mostrar para as pessoas que realmente é fácil. Então a gente faz receitas práticas, rápidas, com ingredientes locais, né, não tem nenhuma coisa que a gente não possa encontrar no mercado. Hoje, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, existem mercados próximos, né, das residências. É muito fácil, assim, basta você ter uma despensa e uma gama de frutas, vegetais, alguns cereais, e a gente já tem assim pano para manga para fazer essas preparações. Em relação ao custo, Daniel, que você tinha comentado, eu acho que compensa. Talvez no começo a gente, né, perceba que... É mais caro adotar uma alimentação mais saudável? Aí não é também, sabe? Se você for pensar no chocolate, a pessoa que quer comer uma barra de chocolate todo dia, existem essas pessoas. Sim. É meio carinho, né, comer esses alimentos também. Então... A impressão que eu tenho, né, quando vou no mercado que eu compro mais frutas e verduras, é que a conta dá menos, né?
Porque então, de carnes, embutidos e aquela coisa. Claro. Né? Os alimentos superprocessados, eles também têm um custo relativamente alto. Mas sim, eu acho que o quanto a pessoa vai economizar na farmácia vai ter outro impacto, né? Realmente, Daniel, com a mudança simples até, não precisa de muita coisa, né? Algumas coisas que a gente consegue agregar no dia a dia, na alimentação, fazem a gente se sentir, assim, muito melhor, sabe? Muito bem. E essa disposição... Porque aumenta a vitalidade, aumenta a disposição. Eu vou falar do meu caso, por exemplo, né? Então eu tinha dores crônicas nas costas, né? De estresse, assim, do dia a dia. E eu também tinha enxaquecas frequentes. Com a mudança na alimentação, eu parei de ter esses quadros, essas condições. E como você fez? Você mudou radicalmente? Você foi mudando aos poucos? Como que é isso? Assim, no começo, lá em 2012, como eu estava muito mal de saúde, eu mudei radicalmente. Tá. Eu fiz uma coisa bem intensa, assim. Então, eu deixei farináceos, açúcares, laticínios, que era a base da minha dieta de superprocessados. Eu adorava, né? E aí ficou sem isso ou retomou algumas coisas? Então, nessa época, eu comecei a tomar muito suco verde, comer muitos alimentos orgânicos, que até então eu também não conhecia, e comer muita salada, muita fruta. E isso foi uma revolução, assim, pra mim. No começo foi difícil, mas o que eu percebi é que em muito pouco tempo, aquelas dores crônicas que me acompanhavam, elas deixaram, né, de fazer aquele estrago todo. Então, eu comecei a viver, assim, com muito contentamento corporal, sabe? Você sente no corpo o efeito dessa detoxificação que essa alimentação saudável dá, né? Então... Você tem vantagens, né, a longo prazo. Exatamente. Digamos, né? Fica mais disposto, vai fazer melhor as coisas. Imagina isso aplicado à formação, né, do naturopata. Faz todo sentido do mundo. Para cuidar da própria saúde, para poder cuidar das outras pessoas, né? E existem vários tipos de dietas, né, que a gente acaba, ou sei lá, de propostas alimentares diferentes, né? Isso acaba sendo abordado também no curso, do módulo? Sim. Isso faz parte, né, do módulo de alimentação, porque a gente precisa discutir todas essas questões que são importantes. Então hoje, por exemplo, um naturopata, ele pode encontrar pacientes que adotaram um certo tipo de dieta, né? Que pode ser uma dieta orientada por um profissional, né, por um nutricionista, ou simplesmente, como está muito na moda, muito falado, né, sobre a alimentação, ou simplesmente ela pode ter buscado um estilo alimentar que ela encontrou na internet. Tá. E ela... Seguindo orientações no Instagram, por exemplo. Isso. E isso pode levar a algumas dificuldades na saúde. Por exemplo, quando a gente faz restrição de carboidratos por algum motivo, e aí você aumenta o nível de proteínas e lipídios, e isso vai incorrer em outros desequilíbrios lá na frente. Ou seja, o naturopata ele recebe essas informações, né, de quais são as informações, para que ele possa orientar, na verdade, o seu cliente, isso? Isso. Tem muita dúvida também sobre qual é o papel do naturopata, se ele vai prescrever dietas, né? Onde que a gente consegue atuar nisso? De que forma você consegue atuar? É muito bom deixar claro, Daniel, né? Inclusive isso é discutido muito com os alunos no curso, que o módulo de alimentação faz o naturopata ter uma visão de saúde a partir da alimentação. Mas, a princípio, ele não pode criar, né, uma dieta para pacientes. Isso não existe. E está fora do escopo, inclusive, porque quem faz isso, né, nos módulos legais no Brasil são os nutricionistas. Então é importante só ressaltar isso, né? Tem várias questões aí. Às vezes o aluno que está vendo o curso, ele já tem essa expectativa, então não, né, porque legalmente quem pode fazer isso é o nutricionista, né? E muitas vezes também até quem está de fora, os próprios outros profissionais de saúde, falam, mas por que esse módulo está inserido aqui, né? Eu ressalto de novo, né? É uma questão de isso que você acabou de falar, do próprio terapeuta enxergar a sua saúde através da alimentação e, obviamente, poder dar algumas orientações para os seus clientes. Claro. Então, essa discussão assim, ampliada que a gente faz de estilos alimentares, dietas, culturas. Então, a gente vai ver, por exemplo, pessoas que vêm de uma cultura
religiosa, que, por exemplo, não vai comer carne ou não come algum tipo de carne, por exemplo, carne de porco. São várias implicações que a pessoa traz da sua rotina, da sua cultura, da sua família. E o naturopata, ele tem que estar atento a essas questões. E ele tem que saber como orientar, né, os clientes, os pacientes, quando eles vêm com questões de alimentação que são mais delicadas. Logicamente, não vai fazer cardápio, né? Essa não é a ideia, ou montar uma dieta, mas é integrar conhecimentos de alimentação de forma que sejam valiosas ferramentas assim, para orientação mesmo, né? Até porque é importante isso, né? Quando a gente indica, né, ou deixa de fazer isso, faz aquilo, né? Então isso tem uma implicância muito maior, né? Então essa responsabilidade também, né? Mas a gente tem, por exemplo, a alimentação sobre diversas visões, como você estava falando, né? E uma das que você trabalha bastante é a partir da Ayurveda, né? Como que é essa questão da alimentação dentro da Ayurveda e talvez mais amplamente na Índia especificamente, né? Como que é essa questão? Tem um profissional, um nutricionista? Como que se dá essa orientação? Falando de Índia especificamente, não trazendo especificamente para o Brasil, né? Tá bom. Então, assim, na Índia, né, o Ayurveda ela é uma ciência assim, de cuidado com a saúde já muito bem estabelecido, né? É milenar, ela segue a cultura indiana. Na Índia, ela é praticada pelo que a gente chama de Vaidyas, né? Que não são estritamente um médico, ele é mais que um médico, né? Ele é um cuidador ampliado de saúde. Mas que tem formação técnica. Exatamente. Então lá, por exemplo, os cursos de medicina ayurvédica são de 6 anos, né? É uma graduação convencional, depois tem residência, enfim. Tem muito respaldo técnico e científico na formação desse profissional. Mas a grande sacada do Ayurveda, dessa medicina tradicional, é que a digestão é o começo, meio e fim da saúde das pessoas. Né? O processo digestivo. Então, mais do que o que você come, é o como você digere, a sua capacidade digestiva. E isso tudo é centrado na sua digestão. Então, uma medicina que pensa a saúde a partir da alimentação é uma medicina revolucionária e absolutamente fundamental. Então, é essa perspectiva que o Ayurveda traz. A base da saúde começa pela alimentação, né? Exatamente. Então, tudo aquilo que a gente pode perceber como sinais e sintomas que indicam que a alimentação, que a digestão não está indo bem, o Ayurveda tem ferramentas para identificar isso, né? E regular isso. E como são as suas intervenções? As intervenções são assim: primeiro, o diagnóstico ele é feito com anamnese, com conversa com o paciente, e também sempre com indicativos do próprio corpo do paciente, né? Então a gente vai olhar a língua, pulso, unhas, aspectos da pele que são muito importantes, do olho. E isso tudo é facilmente reconhecível, né? Com um olhar clínico, assim, a gente consegue perceber, e conversando com o paciente também. A partir disso, nós vamos pensar como está o apetite e a digestão desse paciente, né? Então, outros sinais e sintomas são importantes, como se ele tem sensação de peso, sono, como estão a formação dos gases, se tem muitos, se não tem, se ele vai ao banheiro todo dia, como está a micção, né? Se está frequente. Tudo isso é valioso. Depois dessa avaliação, daí a gente começa a montar então um programa com uso de especiarias, fitoterapia, banho de sol, técnicas corporais, tudo que envolve, assim, E a própria alimentação. E a própria alimentação, claro. Então, o Ayurveda, por exemplo, vai ter uma ciência exclusiva sobre incompatibilidade de alimentos. Exemplo, leite com banana é muito pesado para a digestão. Gera toxinas, gera um efeito nocivo no organismo. E é uma coisa que atualmente a gente faz. Usa bastante, né? E o Ayurveda vem falar, simplifica, come a banana separada do leite. Né? Isso é muito simples de fazer. Entendi. É bem curioso porque eu acabo trabalhando bastante com medicina chinesa, mais com medicina chinesa, né? E também esses dois alimentos, isso sempre depende da avaliação, etc, né? Mas comumente esses dois alimentos não são recomendados também, né? Banana, que na medicina chinesa danifica o baço, e o leite também, que provoca mucosidade, né? Então é curioso como essas medicinas mais
tradicionais, elas acabam trazendo essas informações, que são informações que os nossos avós, eu lembro muito sobre isso, né? Não mistura essas coisas, que faz mal, né? No Nordeste, por exemplo, tem muito essa cultura, no Norte do Nordeste tem muito essa cultura. E a gente vê uma sabedoria importante ali, né? E eu vejo também essa questão da alimentação. Por exemplo, você passou a adotar ou a ingerir algum alimento, é importante que você observe como você se sente depois, né? Exatamente. Esse trabalho de autopercepção, né? A proposta do curso da Naturopatia, ela tem muito essa questão do autoconhecimento. Como que a alimentação pode contribuir para isso? Como que através da alimentação eu posso também me autoconhecer? Então, é possível? É totalmente possível, né, Daniel? O que acontece é o seguinte, existem duas vias. Ou a gente deteriora a nossa condição de saúde e a nossa performance na vida usando uma alimentação que seja ruim, deletéria, nociva, pautada em alimentos superprocessados, por exemplo, os alimentos de pacotinho, né? Que é muito comum hoje em dia, sei lá, frituras, embutidos, enfim. E isso gera um quadro que dificulta até os nossos processos nervosos, assim, as próprias sinapses, para a gente ter uma autopercepção e um autoconhecimento, uma evolução dentro da nossa vida. O contrário é verdadeiro. Então, quando a gente começa a se alimentar de uma forma mais apropriada, mais responsável e mais saudável, o nosso corpo começa, as funcionalidades, elas vão ficando otimizadas. Então, com isso, a nossa autopercepção, né, ela vai ficando mais alinhada. E isso melhora a nossa capacidade de decisão, de manter ou melhorar ainda mais a nossa saúde. E isso gera um ciclo virtuoso, né? Valorável. Então é a alimentação saudável que melhora a minha performance corporal, melhora os meus processos mentais, reduz o nível de inflamação, reduz a ansiedade, e isso acontece de fato, reduz dores, né? Não preciso gerenciar aquelas dores todas, e isso melhora a minha capacidade de estar no mundo, meu contentamento, minha disposição para ter novas, né, ideias e novos hábitos e novas decisões. Então essas decisões que são boas para a nossa evolução, elas são garantidas por essa alimentação. Então a alimentação saudável ajuda o nosso conhecimento? Claro que ajuda, com certeza. Perfeito. Até porque a gente estava falando das medicinas tradicionais, a Ayurveda e chinesa especificamente, né? E essas duas têm como grande princípio a mente, né? O Shen no caso dos chineses, né? Chitta no caso da Ayurveda. A mente alinhada é claro. Tudo que a gente precisa, claro. Né? Clara, né? Então límpida, que a gente possa enxergar as coisas com clareza. E a escolha desses alimentos, né, que você falou que são prejudiciais, elas acabam também prejudicando essa percepção que você está contando aí pra gente. Show de bola, né? Eu acho que a gente tem ainda um processo de conscientização que eu acredito que grande parte das pessoas não fazem ideia, né? De que essa escolha dos alimentos implica nas percepções que elas têm das mais variadas, né? Desde processos criativos, clareza espiritual, clareza mental, clareza para estudar, enfim, qualquer atividade que exija a mente, né, seja do ponto de vista ocidental, sinapse, né, etc., que isso também já começa a ter apontamentos científicos, né, seja do ponto de vista mais das medicinas tradicionais. Né. Para você ter uma ideia, né, o Ayurveda, olha só que interessante, você falou, né, dos processos da mente. O Ayurveda, o poder digestivo, que nós vamos chamar de Agni, ele está relacionado diretamente com a nossa digestão, né? Então ele se localiza, né, a parte principal dele aqui na região do estômago, do intestino, que é justamente a parte que recebe e transforma os alimentos das nossas refeições. Mas essa mesma faculdade de transformação dos alimentos em nutrientes no corpo é a nossa capacidade também de discernimento, a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de enxergar as coisas, de tomar decisões. Também é uma faculdade deste Agni. Então, a partir dessa região, ele se distribui pelo corpo todo. O que a gente quer dizer é que se eu cuido muito bem dessa parte física, né, que é fácil, é palpável, isso vai ter um impacto direto na minha capacidade mental, intelectual, né, e emocional também. Então esse Agni aqui,
forte, né, muito bem organizado, ele vai responder com o Agni mental, né, com a nossa capacidade de ser e estar no mundo. Você está falando aí, eu estou, né, aqui com ar de sorriso, né, porque justamente a gente acaba abordando muito isso ao longo do curso. Tudo acaba sendo, de certa forma, reflexo, né? Então eu falo, por exemplo, lá do chakra esplênico, né, do plexo solar, que é essa região que você estava citando, se a gente for observar do ponto de vista dos chakras, né, que ele é responsável pela digestão, em todos os níveis que você puder imaginar. Né? Então a digestão física, de processamento de alimentos, a digestão de conteúdos mentais, então memória, a digestão emocional, então quando esse sistema não está funcionando adequadamente, vem, por exemplo, as preocupações, né, ou os pensamentos excessivos, as digestões energéticas, que a gente tem pouca informação, mas que também estão acontecendo, psíquicas, espirituais, então tudo aquilo que é reflexo da digestão é responsabilidade desse sistema. E como que a gente percebe isso? Como que a gente avalia isso na naturopatia? Se a digestão física não está acontecendo de forma adequada, é muito improvável que as outras digestões estejam acontecendo também adequadamente, né? Então, se você almoça e você fica empachado, então muito provavelmente ao ler um texto, ao fazer uma leitura de um livro, uma leitura mais densa, você vai ter que sentir sono também. O mesmo sono que você sente após almoçar, que precisa da energia Agni, né, nesse caso, para fazer a digestão, você vai precisar dessa energia para ler um texto. Claro, né? Claro. E a sensação vai ser muito parecida se você observar. Isso também está acontecendo nos outros níveis mais sutis. E isso nos dá uma enorme ferramenta, né, uma possibilidade de enxergar as coisas a partir do nível físico. Né? Não precisa viajar tanto a maionese, para a gente fazer algumas aferências, né? Então aquilo que está acontecendo no nível físico está acontecendo nos outros níveis, e eu acho que é bem por aí. Todas essas dimensões, né, da vida humana, assim, do corpo, elas são absolutamente integradas, né? Perfeito. Então, até a forma como a gente digere, né, fisicamente, entre aspas, está totalmente integrada com as nossas emoções no momento, a nossa capacidade de decidir por uma alimentação específica, né? E uma alimenta a outra e contribui para a melhoria da outra. E se a gente for pensar, né, do ponto de vista mais científico, mais técnico, trazendo mais para a questão física, né, a gente sabe que o sistema simpático e parasimpático, né, a questão do nervo vago, né, dessas interações, se eu tenho mais descarga simpática, isso interfere diretamente no processo digestório. Então, sempre é possível explicar isso também, né? Você estava falando de Agni, né? E alguns alimentos com características, né? E mesmo hoje na nutrologia ou na nutrição mais integrativa, a gente acaba abordando muito essa questão dos alimentos que são inflamatórios. E, coincidência ou não, os alimentos que são inflamatórios que a gente já descobre hoje, carne vermelha, alimentos grelhados, são exatamente os mesmos alimentos inflamatórios para a medicina ayurveda e para a medicina chinesa, né? Então é incrível. Então, a gente caminha para uma convergência aí de conteúdos, né? É muito legal. Bom, a gente poderia continuar falando bastante aqui. Obrigado, Gilberto, por você ter presente, né? O professor Gilberto está diante do módulo de dietas naturais do curso de naturopatia. É isso, obrigado e até o próximo encontro. Até mais, tchau, obrigado.